Fala, impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e hoje você vai sair do zero no SQL em apenas uma aula. É isso mesmo, se você ficar até o final você vai aprender conceitos como Select, Order By, Where, Count, Sum, Join, tudo isso em uma aula só. Então já começa deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação para sempre ser avisado e lembrado de todos os vídeos que saem por aqui toda semana. Então é isso e bora começar! Bom, então como eu falei, a ideia é que nessa aula você saia do zero no SQL de forma bem objetiva e direta ao ponto. Mas se você quiser, depois dessa aula, se aprofundar ainda mais no SQL e em banco de dados, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição informações sobre o nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Então você pode dar uma olhada lá se você quiser se aprofundar mais aí no tema. E além disso, eu vou deixar de presente no segundo link da descrição um mini curso gratuito básico de SQL para você poder dar os primeiros passos aí nessa linguagem, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Antes de mais nada, né, o que é o SQL? O SQL é uma linguagem de programação para se trabalhar com dados, com bancos de dados. E o que são bancos de dados? Bancos de dados são conjuntos de tabelas que vão armazenar informações sobre um determinado negócio. As empresas, em geral, vão ter tabelas para controlar informações de clientes, de produtos, de contratos, de lojas e assim vai. A grande vantagem de se trabalhar com bancos de dados SQL é que eles são capazes de armazenar milhões e milhões de informações de forma robusta e segura. O SQL ele foi criado lá nos anos 70 e até hoje é a linguagem mais utilizada para se trabalhar com bancos de dados. E assim, a tendência é que continue sendo cada vez mais utilizado e quem tem conhecimento dessa linguagem certamente aí vai sair muito na frente no quesito dados. Fechado? Bom, o SQL ele vai ser uma linguagem para se trabalhar com dados e nós podemos usar o SQL em diferentes programas, que são lugares ali onde nós vamos consultar os bancos de dados, criar os bancos de dados e assim vai. Esses programas são chamados de sistemas de gerenciamento de bancos de dados. E temos vários exemplos de programas de banco de dados. Temos o SQL Server, o MySQL, o Postgre, o Oracle, o Access, o SQLite e assim vai. Então o SQL é uma linguagem que pode ser utilizada em diferentes programas. Nessa aula aqui eu vou utilizar o programa MySQL, que você pode usar daí também, mas independente do banco de dados que você utilizar, você vai aprender aqui bastante com essa aula. Esse é o MySQL e os bancos de dados em geral têm uma estrutura muito semelhante com essa estrutura aqui do MySQL. Aqui do lado esquerdo nós temos informações ali sobre os bancos de dados que armazenam as tabelas. Aqui no caso do MySQL os bancos de dados são chamados de esquemas. Aqui na parte central é onde nós vamos conseguir criar os nossos códigos com a linguagem SQL. E aqui na parte de baixo é onde nós vamos visualizar o resultado das consultas, né, as tabelas que a gente consultar ali no banco de dados. E aqui em cima nós temos ali mais algumas ferramentas que a gente pode acessar. Bom, o primeiro passo aqui vai ser criar uma janela de código para que eu possa escrever aqui a minha linguagem, o meu código em SQL. Então vou vir aqui, ó, nesse símbolozinho de mais, vou clicar nele e ele já vai abrir uma janela aqui para mim. Com o Ctrl pressionado e o scroll do mouse, eu posso aumentar ali o tamanho da minha janela de código. Bom, o próximo passo aqui vai ser selecionar o banco de dados que eu quero trabalhar. No caso, eu vou utilizar o banco de dados World, que é um banco de dados pronto aqui já do MySQL, que ele já vem instalado. Esse banco de dados tem informações ali sobre cidades, população, de países, etc. Então vou usar esse banco de dados aqui para nossa aula saindo do zero no SQL. Então o primeiro passo vai ser clicar nele com o botão direito e marcar essa opção aqui, Set as Default Schema. Esse banco de dados aqui ele vai ter três tabelas. Tabelas com informações das cidades, dos países e da linguagem dos países. O primeiro passo aqui vai ser selecionar os dados da minha tabela de cidade, tabela City. Para isso eu vou usar um comando SQL, que no caso vai ser o Select. Então vou escrever Select e para selecionar os dados dessa tabela, eu vou colocar aqui um asterisco from o nome da minha tabela. O que esse código me diz? Diz que eu quero selecionar todas as informações da minha tabela cidade. Para executar esse código, eu posso clicar nesse símbolozinho de raio aqui e ele já vai trazer para mim como resultado a consulta àquela tabela cidade aqui do meu banco de dados, que está bem aqui. Ela vai ter informações do ID da minha cidade, qual que é o nome da cidade, qual que é o código, né, daquele país, qual é o distrito e qual é a população. Tá bom? Quando eu clico aqui em cima das colunas, ele já automaticamente faz uma ordenação aqui para mim, tá vendo?
Então, cliquei ali na coluna de D, ele ordenou de forma crescente. Se eu clicar de novo, ele vai ordenar de forma decrescente, tá? Então, aqui é bem interativo. Bom, vamos supor que eu não quisesse selecionar todas as colunas dessa tabela. Vamos supor que eu quisesse selecionar apenas as colunas de nome e população. Então, aqui no lugar do asterisco, eu poderia colocar name, que é o nome da coluna, e também population. Exatamente do jeito que está escrito aqui no meu banco de dados. Quando eu executo esse código, ele vai trazer para mim justamente aquelas duas colunas. Então, com isso, nós selecionamos uma tabela dentro do nosso banco de dados. O que mais nós podemos fazer aqui, além de selecionar? A gente viu a possibilidade de ordenar as informações ali dentro, clicando no nome das colunas. Mas tem uma forma mais interessante de fazer isso, que é através de um código. No caso, um código chamado order by. Então, na hora que eu vou selecionar minha tabela, eu posso usar um comando order by para ordenar as informações ali da minha tabela. Então, vamos supor o seguinte, vou voltar ali a selecionar toda a minha tabela, cidade, vou executar, e vamos supor aqui que eu quisesse ordenar essa tabela de acordo com a coluna população. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou apagar esse ponto e vírgula, e logo em seguida eu vou escrever um order by e o nome da coluna que eu quero ordenar, no caso a coluna population. Ponto e vírgula, e um detalhe aqui, né? Eu sempre coloco esse ponto e vírgula para finalizar aquele comando. Aqui no SQL é importante para garantir que ele entenda que esse comando vai ser executado daqui até aqui. Então vamos lá, cliquei ali, executei, e ele trouxe para mim ali aquela tabela ordenada de acordo com população. Aqui no caso ele ordenou em ordem crescente. Se eu quisesse o contrário, eu poderia vir aqui logo depois de population e escrever esse desk, para ele poder ordenar em ordem decrescente. Então vou executar esse código aqui e agora ele está me mostrando ali as cidades da maior população para menor. Vamos supor agora o seguinte, vou voltar ali a selecionar apenas a minha tabela, vou executar e agora vamos supor que eu quisesse não visualizar todas as informações daquela tabela, né? Se eu visualizar aqui, né, essa consulta ela me retorna um total de 4.079 linhas de diferentes países, né? Cidades de diferentes países. Eu tenho ali cidades do Afeganistão, da Holanda, né? Netherlands, essa sigla aqui está em inglês. Então vamos supor que eu quisesse visualizar apenas as cidades que são do Brasil, né? Que aqui no caso o código vai ser BRA. Como é que eu posso fazer essa filtragem? Usando o comando where. Então, ó, vou apagar esse ponto e vírgula e logo ali no final eu vou escrever o comando where, vou dizer qual é a coluna que eu vou querer filtrar, no caso, country code, e ela vai ter que ser igual a, entre aspas, BRA. Ponto e vírgula. Agora eu vou executar esse código e ele vai trazer ali para mim apenas as cidades que são do país Brasil. Tá? E eu posso ver ali a população delas. Se eu quisesse, eu poderia combinar também um order by para poder visualizar as cidades da maior para menor ou da menor para maior. Beleza? Então, vimos aí, além do select e do order by, como filtrar utilizando o comando where. Agora vamos supor que eu quisesse fazer uma contagem das cidades que tem nessa tabela. Então, voltando ali a executar apenas o meu select da minha tabela city, vamos supor que eu quisesse saber a quantidade de cidades que eu tenho nessa tabela. Eu quero fazer esse cálculo. Então, em vez de aparecer aqui embaixo esse 4.079, eu quero que ele calcule isso para mim. Nesse caso, eu vou usar uma função chamada count. E aí, o que eu vou ter que adaptar nesse código? Em vez de selecionar todas as colunas da minha tabela, eu vou selecionar apenas a contagem da minha tabela, da minha coluna de nome. E agora sim, quando eu executar, ele vai trazer para mim a quantidade de cidades que eu tenho naquela tabela, né? A quantidade de nomes, consequentemente a quantidade de cidades que eu tenho naquela tabela. Então vimos a função count. Agora, voltando lá para a nossa tabela de cidade, né? Eu vou executar esse código e vamos supor agora que eu quisesse saber o total de população. Então quero saber ali o total de população que eu tenho nessa tabela. Para isso eu vou fazer um cálculo de soma e aí no lugar do asterisco eu vou substituir pela função sum. E aqui eu vou dizer que eu quero somar a minha população. Vou executar esse código e ele vai me trazer como resultado a soma total de população. Esse número pode ficar um pouquinho ruim de visualizar, eu posso até fazer um cálculo aqui de divisão. Ó. Dividir esse valor, esse resultado, por 1 bilhão. Então vou executar aqui novamente e ele vai me trazer ali 1,4296, né? 1,42 bilhão é a minha população ali para essa cidade. Tá? Agora vamos supor o seguinte, né? Voltando ali ao nosso cálculo de a nossa tabela de cidade. O que a gente tem ali
O que a gente fez aqui até agora, né, é uma contagem de cidades e uma soma total de população de acordo com essa tabela daqui. Mas esse total, né, de 4.079, eu poderia querer fazer ali um cálculo mais interessante, como, por exemplo, destrinchar essa contagem de acordo com o country code, né? Ou seja, de acordo com o país. Então, eu tenho 4.079 cidades, mas quantas são do Afeganistão, quantas são do Brasil, quantas são da Holanda? Então, aqui eu usaria agora um comando de análise, que é o comando group by, que vai me permitir criar agrupamentos. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer, né? Eu vou utilizar o comando select, logo em seguida eu vou dizer qual é a coluna que eu vou querer fazer um agrupamento, então no caso aqui, country code, vírgula, vou dizer qual é o cálculo que eu quero fazer uma contagem, count asterisco, em seguida, qual tabela eu vou querer fazer aquele cálculo, vai ser a tabela city, e além disso, eu vou dizer que eu quero agrupar, group by, pela coluna, né, de código do país, né? Eu quero saber quantas cidades são do Afeganistão, quantas são da Holanda, quantas são dos Estados Unidos e assim vai. Então, vou agrupar por country code, ponto e vírgula. Se eu executar esse código aqui, eu vou ter como resultado exatamente ali o total de cidades para cada um dos países, né? Então, para o Afeganistão, eu tenho 4. Para Angola, eu tenho 5. Para a Bélgica, eu tenho 9 e assim vai. Fechado? E aí, para a gente poder terminar, né, como é que eu poderia deixar essa análise mais interessante, né? Porque o código em si, ele pode não ficar tão intuitivo, né? Quem é a BW, né? Quem é a AFG? Como é que eu sei essas informações? Eu sei essas informações porque lá na minha tabela Country, se eu selecionar aqui, ó, a tabela Country, Select asterisco from Country, eu tenho justamente as informações ali dos meus países, tá? Então, de acordo com o país, eu tenho ali o código, né, do país, eu tenho o nome dele. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia trazer essa informação de nome do país lá para a minha análise aqui de cidade, para eu conseguir visualizar aquela tabela resumida de forma mais interessante. E para eu fazer isso, eu vou precisar utilizar o comando join. E aí, como é que vai ficar, né? No caso, eu vou precisar utilizar informações de diferentes tabelas. Eu vou precisar fazer essa identificação. Então, primeiro, o que eu vou ter que adaptar nesse código para poder visualizar o nome do país? Primeiro, eu não quero ver o country code, né? Eu não quero ver o código do país, eu quero ver o name. E aí, o name, ele vai estar aonde? Vai estar na tabela country. Então, country.name, ou seja, busca o nome na tabela country, tá? Faz uma contagem para mim das informações ali da minha tabela cidade, da coluna de nome, certo? Quero fazer essa análise em cima da tabela de cidade e eu quero trazer as informações de nome do país lá da tabela country. Então, vou usar o inner join, que é um dos joins que a gente pode utilizar para fazer essa união entre tabelas. Eu vou fazer um join com a tabela country e por qual coluna, né? Eu vou fazer essa união. Eu vou fazer pela coluna lá da tabela cidade chamada country code. E ela precisa ser igual à coluna, né, chamada name da tabela, a coluna country, code, né, lá na tabela country. E eu vou fazer um agrupamento agora não mais pelo código do país, e sim pelo nome, né, do país. Então, country.name. Country.name. Vou executar esse código daqui, selecionei, executei, e ele vai trazer para mim agora o nome de cada país e a respectiva contagem utilizando o join. Fechado? Então é isso, espero que tenha ficado claro aí para você. A gente passou por conceitos como select, order by, where, group by, count, sum, join. A gente fez aqui um resumo, né, uma aula bem direta ao ponto. Mas se você quiser aprender de forma mais aprofundada sobre esses temas, o segundo link da descrição, que é justamente aquele presente do nosso mini curso gratuito de SQL, vai te ajudar a se aprofundar um pouco mais nisso aqui, tá? Mas com isso, você sai do absoluto zero, tá? E já consegue fazer aí algumas consultas e já até relacionar tabelas de um banco de dados. Então é isso, espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado e lembrado de todos os conteúdos que saem por aqui toda semana. E aí deixa aqui nos comentários também que conteúdos aqui a mais você gostaria de aprender com a gente relacionados aí ao SQL. Fechado? Então é isso, um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.